já estamos de volta à sua TV FAMESP, TV Unesp, mais uma vez a oportunidade de levar informação para você sobre a saúde, sobre os hospitais que são geridos pela FAMESP, aqui em Bauru, Botucatu, também Tupã, Itapetininga, enfim, ações importantes que podem chegar até você de uma forma mais clara e objetiva. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o Dr. Taylor Olivo. Ele é infectologista e vai levar informações importantes para você também, para que você possa conhecer cada vez mais. Doutor, obrigado pela sua presença conosco mais uma vez para orientarmos a nossa população. Obrigado, Reginaldo. Eu considero importante essas medidas para levar conhecimento tanto à população quanto também para que essas dúvidas possam chegar até a gente e a gente saber se estamos conseguindo fazer as atividades de forma adequada e estamos conseguindo focar no que é necessário realmente. Olha que importante nós pensarmos aqui, né? Eu fiquei aqui, enquanto eu apresentava o doutor, né, pensando numa primeira pergunta importante para levar até você também como informação. Acho que nunca a infectologia esteve tão presente para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre as ações da nossa saúde como na Covid, né? Eu acho que muitas doenças, né, a infectologista trata e nós vamos conhecer algumas delas hoje, mas a Covid foi uma das que mais chamou a atenção para o infectologista, né, doutor? Estou errado? Não está não. De um tempo para cá, né, então desde 2009, quando começou a AIDS, né, a gente já começou a ter um pouco mais de foco em relação às nossas atividades, e as pessoas passaram a nos conhecer melhor, mas diante das pandemias que acabam trazendo muito interesse, tanto para a população quanto para a mídia em geral, isso acabou sendo realmente uma situação que nos trouxe mais para o trabalho, para conhecimento do público e conhecimento dos outros profissionais de saúde mesmo. A gente acaba atuando muito de forma preventiva, mas dessa forma a gente teve que trabalhar de uma forma muito mais proativa do que a gente costumava fazer. Também, né? Para a gente entender, né, o infectologista ele trata várias doenças, né, e a gente pode elencar algumas delas, né? Você já falou que a AIDS, nós falamos da Covid, algumas outras, para que a gente comece a alinhar o nosso trabalho de hoje. Claro, a gente tem uma gama muito grande de atividades. Desde doenças que a gente considera negligenciadas, então tuberculose, malária, as diarreias nos países em desenvolvimento ou mais pobre. Então tem essa atuação um pouco mais endêmica, que é de onde a nossa base veio, mas também a gente acaba atuando em outras doenças menos que não são consideradas endêmicas. Então, como a gente falou, AIDS, hepatites virais, B, C, A, dengue, né? A gente fala de doenças endêmicas, acabei esquecendo de falar de dengue, né? Muito importante no nosso meio. Infecções sexualmente transmissíveis, né? Principalmente aí que está em voga a sífilis, o retorno da sífilis em relação a tudo isso, e infecções relacionadas à assistência à saúde, que a gente antigamente chamava de infecção hospitalar. Então a gente atua também nisso daí, tanto no ambiente intra-hospitalar como no ambiente extra-hospitalar. Por que estudar infectologia? Por que o doutor Taylor falou, não, eu quero ir para essa área, eu quero desenvolver essa ação? O que chamou a atenção? A grande maravilha que eu considero da infectologia, e eu falo com alegria, vamos colocar aí com bastante entusiasmo, é você poder trabalhar com vários focos. Então, às vezes, vamos pegar um exemplo, o pneumologista, o cardiologista, muitas vezes ele tem um foco mais direcionado. A gente acaba trabalhando num foco mais amplo. Então, a gente brinca que a gente se mete na especialidade de todo mundo, né? Para o bem, claro, para tentar melhorar o tratamento do paciente e também trazer segurança para o profissional que está acompanhando esse paciente. Então, foi uma forma de eu conseguir lidar com todos os órgãos e sistemas de uma forma geral e sem perder o foco em coisas específicas. Então, pulmão, coração, fígado, rins. Então, acaba sendo um trabalho mais amplo. A gente acaba trabalhando com doenças que acometem todos os órgãos e sistema.
Porque a gente fica pensando, né, que cada profissional ele tem uma oportunidade ali de escolher, né, aquela especialidade que ele vai exercer na sua profissão, né? E você vai escolhendo e tem que ser bem assertivo, porque a medicina já é um curso longo, né? E você ainda tem que, fiz essa, mas vou fazer outra, aí você acaba mudando um pouco a sua trajetória profissional, né? Então, por isso, esse acerto, né, acertar nesse processo é importante, né? Sim, a grande beleza também da infectologia é que ela é sempre mutável. A gente está vendo aí as coisas acontecendo no mundo, né, no país, então as coisas vão mudando mês após mês. As doenças mudam, a resistência aos antibióticos muda, então a gente também não para. Então isso é a beleza da especialidade em si. Como que você vê hoje os pacientes, né? Eles estão mais receptivos aos tratamentos? Porque ele chega no médico, ele quer aquela cura imediata daquele problema que está existindo com ele. Como que dá continuidade a esses tratamentos? Como que você percebe hoje o paciente em seu cuidado com a sua saúde? O paciente hoje ele participa muito mais. Ele tem acesso à informação, seja por rede social, seja por mídia. Médico da rede social. Exatamente. Então ele chega com muita demanda e muitas vezes demanda equivocada. Então o nosso trabalho hoje muitas vezes é desfazer um mito e trazer o tratamento adequado. E isso não é só do paciente, não. A gente fala do paciente em si, mas tem muito colega que é paciente também. Então existe muita informação chegando. Então hoje o trabalho muito maior é de informação. E aí, a partir do momento que a gente tem a informação adequada, a gente consegue fazer o tratamento adequado. Então, a informação de um tratamento novo, ela chega muito rápido. Ao mesmo tempo, a informação desse tratamento que chega muito rápido, ele chega muito quebrado. Então, a informação chega pela metade, a informação chega com highlights, né, que são aqueles grifados, aquelas informações que chamam a atenção, e às vezes aquela informação é incompleta. Então, a gente tenta colocar o pé no chão e trazer o paciente também com as informações que ele tem para trazer o tratamento adequado. Qual é a aceitação dele? No geral, os pacientes são muito mais questionadores. Então, num primeiro momento, você ganhar o vínculo e a confiança é um pouquinho diferente do que era antigamente, né? Vamos colocar uns 10 anos atrás, quando talvez a internet não tinha essa abrangência que tem, mas no geral, também como a informação chega rápido para a gente, então ao mesmo tempo que ele está sabendo, a gente já está. E a gente já se movimentou para conseguir trazer a informação adequada. Então, num primeiro momento, existe uma certa assim, mas será, né? Será que isso vai funcionar? E exatamente ontem eu estava comentando sobre isso, né? Que o infectologista ele acaba tendo uma frieza um pouco maior que outros profissionais nessas situações, porque a gente precisa desfazer realmente e mostrar tranquilidade, porque doença infecciosa assusta todo mundo. Então, você saber na época, por exemplo, da Covid, que é o que ainda se fala, uma doença que não tem um tratamento, isso emocionalmente para o paciente é muito impactante. Para a gente não necessariamente, a gente tem um monte de doença que a gente não tem tratamento específico e vai melhorar sozinho. Então, é muito diferente. Você acha que ele está se cuidando melhor? Ele está respeitando, depois da sua colocação, da sua informação, desse confronto, né, de internet e médico, né? Ele tem se cuidado melhor? O seu retorno, quando ele volta ao médico, depois da primeira consulta, ele tem realmente... Você tem percebido resultados positivos? Hoje ele participa mais. Então, comparativamente a antes, que o paciente às vezes cria uma expectativa somente na sua atividade, hoje não. Como ele participa mais, ele quer estar bem, ele tem outras oportunidades, a vida é muito ampla hoje, ele participa e ele quer melhorar realmente. Então ele se vê num contexto de melhora, ele consegue enxergar essa melhora mais claramente, né? Até porque ele tem informação melhor. Então ele sabe hoje que eu vou tratar, mas esse tratamento demora um pouco. Então, tudo bem, tranquilo. Antigamente era mais difícil quando você não tinha. Ele acreditava piamente no que você falava. E às vezes isso gera um pouco mais de ansiedade, porque você não vê uma resposta. Mas hoje ele participando, ele consegue ter uma resposta melhor a isto.
bom, né? A gente perceber que, por mais que ele confronte, por mais que ele tenha informações lá e venha com o médico, né, e tenha esse cuidado tão importante. Doutor, a gente vivendo aí uma pandemia, né, no mundo todo, as incertezas, como você colocou aqui também, do que melhora, o que não melhora, eu não tenho certeza se a vacina é eficiente. Existem essas dúvidas ainda até hoje, né, mas a gente percebe que claramente, se nós não tivéssemos a vacinação, nós estaríamos aí com mais casos e muito mais casos graves, pessoas ainda perdendo a sua própria vida. O que o senhor nos fala dessa importância ainda das pessoas se organizarem, se vacinarem, de estarem atentas, e os médicos profissionais atentos também às novas pesquisas? A Covid ela trouxe essa questão realmente. É muito importante que a gente mostre os benefícios, mas desfaça também esses mitos, como a gente tinha falado. Então, o que a gente sabe? É normal, é totalmente esperado e é genuína essa dúvida do paciente. Só para te falar, eu ouvi uma frase hoje de manhã, a pessoa, eu não acredito na vacina, mas se tiver 10 vacinas eu vou tomar, entendeu? Então, porque hoje aparentemente é a única informação que nós temos, né? Exato. E essa dúvida do paciente é genuína. A gente tem que valorizar essa dúvida e a gente tem que encontrar artifícios para conseguir mostrar para ele e para os profissionais de saúde também que funciona e é eficaz. Então, hoje a ciência, né, todo mundo que desenvolveu isso daí, a vacina ou os tratamentos, eles percebem a importância de levar a informação para o público de uma forma mais clara. Né? Porque esse público vai questionar. Hoje a gente tem muita informação correndo. Então, hoje as pessoas entendem como a ciência fazendo parte da vida deles. Eu posso questionar algo, se funciona ou não, mas eu também tenho acesso ao que eu quero pesquisar. Né? Em locais adequados para isso. Para que a gente entenda hoje, a vacina foi eficiente, está sendo eficiente neste momento para diminuir o número de pessoas internadas. Sem dúvida. É fato. Só um dado recente, no Brasil, né, acabou de sair uma publicação referente à vacinação, a vacina diminuiu em 257 vezes o risco de internação por Covid grave, né? Então, isso é um número muito importante, né? E diminuiu em 57 vezes o risco de morte. Então, é um dado muito objetivo, muito claro, depois de praticamente um ano de vacinação, aí a gente ter esses dados compilados. Então, essa informação precisa chegar ao público. Por mais que eu questione, eu tenho um dado objetivo. Então, é isso que eu estou falando. Eu posso duvidar, como você mesmo colocou aqui, eu posso não acreditar, mas tem dados conclusivos, né? Tem informações que são conclusivas que fazem com que a gente acredite um pouco mais, né? Ou pelo menos assuma isso para que a gente possa melhorar a nossa saúde. Né? Sem dúvida. E eu acho que essa informação também é importante em outras situações, né? A gente fala das vacinas e as vacinas desde 1918 como chama? Na revolta da vacina, que teve isso daí, a gente passou a ver quase 100 anos depois a mesma situação, né, de revolta da vacina por conta disso. Mas essa informação de que a gente tem que se informar e tem que fazer o uso adequado, ela precisa chegar para todo mundo. Olha que importante, né? Então a gente observar, a gente questionar é importante, faz parte do ser humano, né? Só que a gente tem dados aí conclusivos. Então, doutor, desses dados a gente percebe que também tem um dado assustador que a grande parte da população ela ainda não tomou a segunda dose e continua aí passeando. Nós vamos ter o final de ano, eventos, festas. Elas podem ser aí algo que vá transmitir a outras pessoas ou ela pode também ser acometida e aí com mais gravidade? Existem essas possibilidades ou não? Existe. A gente sabe que mesmo os vacinados, eles podem transmitir, né? Mas uma taxa muito menor, né? Eles podem pegar também. Então, a chance dele transmitir é 5 vezes menor
do que de uma pessoa não vacinada. Então, uma pessoa vacinada, ela é importante para diminuir. Então, você tem que ter a vacinação completa. E ele pode se infectar, você tem 50% de chance aí, no geral. Quem tomou uma dose, ela perde a eficácia se ele não tomar a segunda dose. Exatamente, você não completa o ciclo. Tem que voltar tudo novamente. Exatamente, é igual a montagem de um carro, você tem que passar por todos os processos aí para sair com o carro pronto. Então a imunidade é a mesma coisa, você precisa passar por todos os processos para você ter uma imunidade pronta e funcionante. Não adianta você fazer pela metade, porque você não vai ter isso daí. Acontece que existe uma falsa segurança de que eu tomei uma dose e as outras pessoas tomaram todas, então essas outras pessoas não vão transmitir. Não é, como eu falo, nós como seres humanos, nós somos diferentes um do outro. Diz isso, né? A medicina diz que tem que ser algo completo, né? Exatamente. O ser humano, ele é diferente um do outro. Então, respostas a tratamentos e respostas a vacinas são individuais. Então, é muito importante que todos façam isso para que você tenha um poder realmente para controlar. Então, será que as pessoas, ao verem, né, a gente não tem visto aí as notícias, não está morrendo, né, as mortes diminuíram, né, no país, os hospitais não estão aí atendendo quase a casos de Covid, será que isso também fala, então eu preciso vacinar mais? É errado, né? É errado pensar assim. Com certeza. A questão é a ênfase, né? É como essa informação realmente chega. Então, tá chegando uma informação que está tranquilo, vou ficar tranquilo. Tá, vai chegar uma informação que eu vou ter que ficar em casa e não vou poder sair, aí eu vou vacinar. Então, muitas vezes, a questão de você procurar algo está relacionada ao seu senso individual, não ao senso coletivo. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê que o senso coletivo continua prejudicado. As pessoas pensam mais no seu individual, né? Isso vale para todo mundo, né? Não é só para a população. Isso vale a questão mais da individualização. Então, eu vou tomar porque me faz bem, não vou tomar porque faz mal, mas não pensa no coletivo. Essas novas cepas aí que estão acontecendo no mundo todo, a gente vai vendo. Todas as pandemias têm essas denominações, vão aumentando, vão acontecendo outras mutações. Como que é para a infectologia estudar essas ações? Tudo que é muito novo, é tudo incerto, e a gente fica na dependência do número de casos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a variante nova, né, que é a Ômicron. Ela surgiu num local que você tem uma taxa de vacinação muito baixa. Então, o que essa informação nos traz, né? Aparentemente de um local de uma vacinação muito baixa. Hoje, ela traz esse tipo de informação. Isso. Né? O que elas nos traz? Que a vacina é importante, que a vacina previne formação de novas cepas, que a vacina não leva à resistência, mas sim à falta dela, porque você permite que o vírus circule livremente. Né? Então, desta forma, né, em outras pandemias, depende muito do agente. Esse agente ele faz muita mutação, então isso pode acontecer. Se a gente pegar, por exemplo, o vírus do HIV, ele foi controlado com a medicação tranquilamente. Mas se eu tivesse uma situação de não controle, de repente a gente poderia, como a gente tem, cepas resistentes também. E essas cepas podem transmitir. É que a forma de transmissão é diferente, né? Mas em doença de transmissão respiratória, como a gripe, a gente sabe que todo ano a gente tem que vacinar. Por quê? Porque são cepas diferentes as que circulam. Então essa era a minha dúvida mesmo. Eu acho que muitos que estão em casa, né, quando eu tenho uma determinada doença, né, e ela vai ter variantes, vai ter ações que vão acontecendo com uma gripe que o senhor Pedro nos colocou aqui de entender esse processo. Por isso a importância da vacinação. E essa vacina, ela também é mudada todo ano? Ela continua? Como que é o processo também? Por enquanto, por ser uma vacina de recente desenvolvimento, a gente tem sido mantida a mesma cepa. Né? Então a cepa inicial, e ela tem se mostrado eficaz para todas as outras cepas, inclusive já saiu um relato, né, da própria Pfizer mostrando que uma terceira dose da sua vacina é suficiente para segurar os efeitos mais graves da variante Ômicron, né? Mas não garante que nos próximos anos a gente tenha na mesma vacina cepas diferentes, a gente tem a tecnologia para isso. Então é mais fácil. Então, ao nos vacinarmos, nós estamos eliminando que essas cepas também aumentem, né? Então, provavelmente, pelos estudos que foram mostrados aí, foram países que tiveram uma baixa adesão da vacina ou não tiveram condições de vacinar, como a gente percebeu, né? Isso, ainda hoje a gente tem distribuição inadequada de vacinas, tanto que a gente vê que o continente africano, ele ainda com pólio, sarampo, que são doenças que a gente não via até pouco tempo atrás.
né? No Brasil, que no caso o sarampo voltou a ter, por conta da queda do índice de vacinação. Então, com a Covid, infelizmente, é a mesma coisa. E na Europa, a gente tem o mesmo movimento de vacina, mas daí é mais uma questão de movimento anti-vacina do que disponibilidade. No continente africano, infelizmente, é mais disponibilidade do que movimento anti-vacina. Uma coisa o Brasil sabe, que é vacinar. E felizmente a população gosta de vacinar. Aprendemos, né? Aprendemos Sim. esses nossos calendários. Exato. Ainda bem. Doutor, para que a gente também contextualize, né, entenda melhor, o que o doutor, né, na sua função, aprendeu e vai levar para o resto da vida com a Covid? Porque eu imagino que entramos num processo sem conhecimento, sem informações, né? A informação de formação era uma, mas você encontrava outras ações no hospital. O que fica aí de aprendizado que vai ser, olha, isso daqui eu vou exercer para o resto da minha vida, eu aprendi com a Covid? Eu acredito que a gente, com as pandemias, a gente viu claramente que a gente não tem domínio nenhum sobre agente infeccioso. Eles são muito mais antigos que a gente e eles têm um potencial muito maior de adaptação do que o ser humano. Mas a gente consegue controlar isso da maneira adequada. Então, depois dessas duas pandemias, eu falo que eu vivi a pandemia de H1N1 em 2009, né, como infectologista, agora a pandemia de Covid e algumas epidemias de dengue aí mais caóticas. A gente sabe, hoje a gente tem mais tranquilidade para lidar com isso, apesar da loucura que foi, e isso não acabou ainda, né? Mas a gente consegue ter tranquilidade, a frieza para conseguir seguir com isso de uma forma pé no chão, que a gente fala, né? A gente consegue dar um melhor tratamento e cuidar do paciente, às vezes sem ter um tratamento eficaz. Mas isso não vai acontecer sem que a população consiga fazer parte do processo. Então é muito importante em doença infecciosa que a população participe também. Então o infectologista ele é um agente de disseminação de conhecimento e que possa trazer essa população para trabalhar junto. Porque doença infecciosa está intimamente relacionada à população, não tem como desvincular. A gente percebeu também, né, com a Covid, muitas doenças não apareceram, né? No período aí de quase 2 anos a gente não via algumas ações e agora logo, né, nesse arrefecimento aí da doença a gente vê a dengue subindo, as questões subindo. Elas existiam, por que estavam estacionadas? Tem alguma explicação? Tem toda a questão, eu acho que tem a questão de comportamento populacional, então as pessoas ficaram mais em casa, passaram a cuidar mais do seu meio. Dengue é uma doença que depende de ambiente, então água, condições locais. Então as pessoas ficaram afastadas do seu trabalho, trabalhando em home office, então passaram a cuidar mais desses locais. Então a gente teve uma queda realmente e a partir do momento que as pessoas pararam de circular, às vezes as cepas, né? Então dengue a gente também tem sorotipos, não são cepas, param de circular também, né? Nesse sentido. E a própria gripe, né? Que a gente praticamente não teve no ano de 2020, 2021, surtos de gripe. A gente está tendo agora, porque as pessoas voltaram a circular. Então, tem todo um contexto de movimento de população, né, essas doenças. Da mesma forma que eu perguntei como você profissional vem aí aprendeu com a Covid, né? Eu acho que nessa sua colocação também a gente percebe que a população aprendeu a melhorar a sua saúde, cuidar da sua saúde, mas acaba esquecendo novamente, né? Porque se nós tivermos uma ação de cuidar melhor da nossa casa, né, para dengue não extrapolar de casos, se a gente teve da gripe, então a gente tem algumas receitas aí importantes que ficaram também, né, como população, não só como médico, não só como profissional, mas como ser humano, para que a gente possa melhorar. Sim. Não só o comportamento, mas a gente vive pós-pandemia, né? A gente fala pós-pandemia como se tivesse acabado, mas pós essa situação um pouco mais... Que isso fique marcado, é importante que acabe mesmo. Exatamente, e tem que acabar, né? Eu acho que é importante, mas essa questão da situação do pós-pandemia, muito do que possa estar acontecendo agora em relação
o aparecimento de dengue também, tem a ver com as condições socioeconômicas da própria população, com perda de emprego, com situação social mais comprometida. Então, além da dinâmica populacional, né, esses movimentos, tem a questão socioeconômica também. Mas a população, ela faz parte, ela sabe o que tem que fazer. Assim como ela se cuidou da sua saúde, ela viu que a Covid em alguns grupos era mais grave, ela passou a se preocupar mais com atividade física, que é bom para o sistema imunológico, né? A gente fala como infectologista, não sou imunologista, mas é bom para sistema imunológico, é bom para cardiovascular, porque numa situação de infecção, você tem um coração bom, você tem um pulmão bom para responder. Uma resistência, né? Exatamente. Então, as pessoas passaram a perceber isso e a gente vive uma outra epidemia, não tem a ver com a minha área, que chama obesidade, né? Mas que é muito importante e impacta muito em doença infecciosa também. Como eu disse, a gente vê o global e isso também a gente vê. Em todo o processo a gente tem algo ruim, né, e que foi muito ruim a Covid, mas tem aí algo bom que fica como informação para a gente melhorar daqui para frente as nossas ações, as nossas atitudes, né, em todas as ações, né, acredito que todas as doenças também que estiveram aí, tiveram o seu ápice ali de destruição, né, e depois vão se amenizando, vão se entendendo e a gente faz parte de todos os processos para que a gente melhore, né? Isso, toda epidemia, toda pandemia, ela é temporária. Ela vai ter um período de elevação, de aumento de casos, e depois ela vai cair pela questão de todo esse contexto populacional. Também, né? Exatamente. Estudos, a ciência, enfim, né? Então, isso faz parte da vida da humanidade, né? Que hoje a forma como a informação chega, a forma como as pessoas se movimentam em viagens é muito diferente de 100 anos atrás. Então, isso vai continuar acontecendo, a gente sabe que isso vai continuar tendo. Teremos então novas pandemias, né? Sem dúvida. Provavelmente, né? Eu acho que aí fica a lição dessa para que a gente, numa próxima ação que aconteça, a gente trabalhe melhor e se cuide melhor, né, doutor? Essa fica a mensagem. Né? Sem dúvida. As pandemias, elas fazem parte da história da humanidade e da história das doenças infecciosas. A gente só não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que vão acontecer. Isso é fato. O tempo passa e nós já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, já agradecendo ao Dr. Taylor Olivo, né, infectologista aqui no Hospital Estadual de Bauru, ao nosso programa FAMESC Entrevista, aqui na TV FAMESC e TV Unesp. Doutor, muito obrigado pela sua presença, nos dando aí esclarecimentos para que a gente possa ter entendimento de ações que possam melhorar a nossa saúde. O agradecimento é todo meu pela oportunidade e poder levar a todos informação sempre de qualidade, atualizada, tanto como profissional de saúde como pessoa também. E em breve convidaremos novamente para novos temas, novas ações, para que a gente possa aqui sempre levar essa informação à população, ok? Com certeza. E claro, também obrigado a você que nos acompanha aqui na TV FAMESC e TV Unesp. Até o nosso próximo programa, o nosso próximo encontro. Eu acredito na nossa equipe aqui da Maternidade Santa Isabel, porque somos profissionais capacitados e temos a ética desde dos médicos e toda a equipe de enfermagem. Confio em todos. Fazemos sempre um trabalho com respeito, fazemos com amor e a ética acima de tudo. Acredito em Deus. Acredito nos profissionais da maternidade e estamos aqui para atender a todos. Eu acho que a grande incentivadora, né, foi a minha mãe, que é uma grande admiradora da profissão, e durante meu crescimento, assim, ela sempre falou bem da profissão, ela admira bastante, então eu acho que o que me incentivou bastante foi ela. Então, eu acho que esse é um grande desafio para a gente da enfermagem, né? A gente mostrar o lado para uma pessoa doente, mostrar o lado bom para uma pessoa doente, né? Então, assim,
Esse é o grande desafio, eu acho, é fazer o paciente entender que ele está numa situação, mas que ele vai sair dessa, né? Vai sair dessa situação, vai melhorar, vai embora para casa com seus familiares. Então, assim, é um grande desafio realmente a conversa com os familiares, a conversa com o paciente e mostrar sempre que ele está naquela situação, ele não vai ficar sempre naquela situação e mostrar sempre um lado bom. De tudo, né? Apesar de estar numa situação ruim, mas que sempre tem levar alegria, levar carinho para o paciente, né?